Eu quero saudar a todos os internautas com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Eu trarei para nossa reflexão um ponto muito importante para os nossos dias atuais, que é uma reflexão sobre a ciência e a Bíblia Sagrada. E contarei uma história de um cidadão de 70 anos que estava num trem e ele, do seu lado, tinha um estudante de ciência no qual lia os seus livros científicos, e aquele cidadão lia a Bíblia Sagrada. Aquele jovem não hesitou em parar a meditação daquele cidadão e disse: o senhor está lendo um livro ultrapassado. Se o senhor soubesse o que os nossos cientistas pensam sobre a Bíblia. E aquele cidadão perguntou: o que é que os nossos cientistas pensam sobre a Bíblia? Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. O senhor nunca leu que na Revolução Francesa a miopia da religião foi algo real, constatado? Olha, mas infelizmente não posso entrar com muito detalhe ao senhor, porque a minha estação está próxima. Eu já vou descer. Mas me dê o seu cartão, porque eu mandarei pelos correios todas as informações necessárias para que o senhor saiba o que os nossos cientistas pensam sobre a Bíblia. Quando aquele jovem pegou o cartão daquele homem, ficou desanimado, cabisbaixo, triste, parecendo um pinto molhado no lixo. Porque simplesmente aquele homem era diretor-geral do Instituto de Pesquisa Científica da França, o instituto mais conceituado sobre pesquisa científica. O nome daquele homem era Louis Pasteur. E ele diz uma frase interessante, que um pouco de ciência nos afasta de Deus. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito nos aproxima. Muito nos aproxima. E quando nós olhamos o posicionamento científico, a gente sabe que a ciência está no campo das hipóteses. Por exemplo, a ciência diz que na criação do mundo foi através de uma explosão pelo Big Bang. Na formação humana, Charles Darwin diz que o homem veio do macaco. E o cantor Falcão, aquele cantor cômico, ele diz uma frase interessante numa das músicas dele, que ele diz: homem é homem, menina é menina e macaco é macaco. É interessante que o posicionamento da ciência, pelos seus avanços, e a própria escritura em Daniel, ela diz que a ciência se multiplicaria. A ciência, ela se avança constantemente nos dias atuais, tanto em todas as áreas tecnológicas e na área até da medicina. A gente vê o avanço científico interessantíssimo. Por exemplo, nos anos de 96 a 2003, algo que revolucionou no campo científico foi a clonagem da ovelha Dolly, que foi feito pelos cientistas escoceses. E eles fizeram essa clonagem da ovelha Dolly pela célula somática, porque eles não puderam realizar essa experiência pela célula germinativa, porque traz todos os genes humanos, os genes principais, personalidade, caráter, sobre a questão do espírito. Então, pela célula somática, ele pode clonar o homem, mas, no entanto, com certeza absoluta, eles vão fazer robôs.
Meus queridos, é interessante saber que a Bíblia foi através da palavra de Deus. O Todo-Poderoso disse: faça-se o céu e os céus foram feitos. Faça-se a terra e a terra foi feita. Infelizmente, muitas pessoas que não tiveram um encontro, uma experiência, um relacionamento com Jesus, um relacionamento pessoal, íntimo, às vezes se apega com coisas científicas que eu vejo que é proveitoso, mas no sentido espiritual, no sentido primordial, é a Bíblia Sagrada. Eu acredito na junção científica com alguns adenos a serem observados. E diz a Bíblia que quando o homem foi formado, o homem não foi criado, o homem foi formado, diz a Bíblia que Deus soprou nas narinas do homem. Deus pegou o homem do pó da terra e fez o primeiro homem chamado Adão. E na estrutura humana, no formato humano, a composição do homem, cientificamente diz que o homem tem 65% de água, 25% de oxigênio, 7,65% de carbono, enxofre, ferro, todos os materiais da terra, comprovando a veracidade das Escrituras. Por isso, meu querido, avance sim, avance através do conhecimento bíblico, mesmo que eles, os radicais, os fundamentalistas científicos, eles dizem que a Bíblia é um livro mitológico, mas, no entanto, a ciência está no campo da hipótese. Então, nesses últimos dias, eu darei uma mensagem talvez dura para você. A gente está numa época terrível. Ou a gente se aproxima de Deus para lutar contra os demônios, ou se enche dos demônios para lutar contra Deus. Então que você opte para o seu futuro. Repetindo a frase do grande cientista: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Shalom Adonai.